Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje do Simplificando o Excel, nós vamos simplificar as fórmulas localizar e extrair texto, que juntas são muito poderosas. Mas antes de começar, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal. Eu vou usar o mesmo exemplo do último vídeo. Então imagina que você trabalha em uma empresa que todos os meses realiza diversos pagamentos e você consegue extrair do sistema essas duas informações, a referência do pagamento e o valor do pagamento. E o seu objetivo hoje é extrair da referência do pagamento o código do cliente. E você sabe que o código do cliente são os 3 números após o ponto. Então, já coloquei aqui vermelhinho. Então, nessa primeira referência, a gente sabe que o código do cliente é o código 212. Mas tá bom, como é que eu vou extrair essa informação? Calma, que a gente vai chegar lá. No vídeo anterior, a gente viu que para extrair os primeiros dígitos de uma célula, a gente usa a fórmula esquerda. E para extrair os últimos dígitos, a gente usa a fórmula direita. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição. E quando a gente quer extrair alguma informação que está no meio da célula, a gente usa a fórmula extrair texto. Então vamos lá. Extrair texto. Da onde eu quero extrair esse texto? Da minha célula referência do pagamento. E aqui no número inicial, a gente vai colocar a posição do primeiro dígito que a gente quer extrair. Então aqui, por exemplo, o primeiro dígito é esse 2 aqui em vermelhinho. E qual é a posição dele? A gente tem 4 números e um ponto antes dele. Então a gente tem 5 dígitos antes dele. Então a posição dele é a posição 6. E quantos caracteres eu quero extrair? 3, porque o meu código do cliente são os 3 números depois do ponto. Então, fecho parênteses e dou um Enter. E veio certinho aqui o código do cliente 212. Agora a gente vai dar 2 cliques para arrastar a fórmula para baixo. E olha o que aconteceu. Já na linha de baixo, essa fórmula não deu certo. Ao invés de trazer o código 201, ele trouxe os dígitos 0, 1 e J. E por que isso aconteceu? Bom, na primeira linha, a gente tem 4 números e um ponto antes do código do cliente. E na segunda linha, a gente tem 3 números e um ponto antes do código do cliente. Ou seja, o primeiro dígito do código do cliente não está na mesma posição em todas as linhas. Mas e agora? Eu vou ter que contar linha por linha para saber qual é a posição do primeiro dígito do código do cliente? Não. Lembra que a regra é: o código do cliente são os 3 números após o ponto? Então, se a gente localizar o ponto na referência do pagamento, a gente vai saber que o código do cliente começa logo após ele. E como é que a gente faz isso? Usando a fórmula localizar. Então, vamos lá. Igual a localizar. E qual é o texto que eu quero localizar? É um ponto. E como é um texto, eu vou colocar ele entre aspas. E aonde eu quero localizar esse ponto? Na referência do pagamento. Fecha parênteses, ok. Então, eu já sei que na primeira referência o ponto está na posição 5. E se a gente der 2 cliques para baixo, a gente vai encontrar a posição do ponto em todas as referências. Tá bom, e o que a gente vai fazer com essa fórmula? Agora a gente vai combinar as fórmulas extrair texto com localizar. Então, eu vou copiar aqui, esse localizar, e a gente vai usar. Eu quero extrair texto. Da onde? Da referência do pagamento. E qual é a posição inicial? Primeiro, a gente vai localizar o ponto. Então, localizamos o ponto. Aqui, ele vai retornar que o ponto está na posição 5. E o meu primeiro dígito do código do cliente é o primeiro dígito depois do ponto. Então, eu vou colocar mais 1. E quantos dígitos eu quero extrair? 3, porque o código do cliente são os 3 dígitos após o ponto. Então, 3, fecha parênteses, 212, certinho. E agora a gente tem todos os códigos do cliente, independente da posição do seu primeiro dígito. É isso, pessoal. Muito simples, né? Deixa seu like nesse vídeo, comenta qualquer dúvida, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Até o próximo vídeo!